Meus amigos, que saranda de bola que o Flamengo deu no Chelsea hoje. Me arrisco a dizer que foi um dos maiores domínios de um time brasileiro contra um time europeu na era moderna do futebol, se não for o maior, pelo menos em competições oficiais. Eu, pessoalmente, confesso para vocês que eu não lembro de um time brasileiro ter um domínio tão grande numa partida contra um grande time da Europa, pelo menos nos tempos recentes. Eu não me lembro, se alguém lembra, pode comentar aí. E assim, um jogo onde o Flamengo dominou a partida inteira. No primeiro tempo ainda teve assim, um domínio leve sobre o Chelsea, mas no segundo tempo dominou totalmente, jogou no campo do Chelsea o segundo tempo inteiro. Eu me arriscaria a dizer que 3-1 foi até barato pro Chelsea, podia ter feito mais. E é impressionante que assim, o segundo tempo teve um domínio muito grande, até porque saiu perdendo o jogo num contra-ataque do Chelsea. Então, olha que coisa inusitada. Saímos de uma época onde os times da América do Sul eles tinham que jogar se defendendo, procurando um contra-ataque. Dessa vez o time sul-americano estava atacando e aí levou um gol de contra-ataque do europeu. É uma coisa impressionante. E aí uma outra coisa que eu quero destacar. Eu não vou criticar o Felipe Luiz, porque a estratégia dele deu certo, ganhou o jogo de maneira dominante, incriticável no jogo de hoje, né? Mas é curioso a gente analisar assim, ó. Ele botou o Bruno Henrique no segundo tempo, o Bruno Henrique fez o gol, empatou o jogo, e aí abriu o caminho para a vitória, e aí para isso ele tirou a Rascaeta do jogo, então, teve muita coragem de tirar o craque do time e botar outro craque, né, que tem história e tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha optado por começar o jogo sem o Bruno Henrique e sem o Pedro, ou seja, sem referência fixa na frente, e adiantou a Rascaeta, que é o melhor jogador do time, lá pra frente. Então, onde ele fazia aquela jogada toda no meio de campo, ele não pôde fazer porque estava lá na frente. E aí, ao tirar ele, botou o Bruno Henrique e o Bruno Henrique fez o gol. Então, o futebol tem essas dubiedades, né? Ou seja, ele no primeiro momento não estava dando tão certo assim a sua estratégia, alterou e aí a coisa engrenou como deveria. Outra coisa que eu quero destacar é que assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma diminuição aqui da diferença técnica dos times, dos principais times do Brasil e da América do Sul em relação aos da Europa, também a gente vê com alguns jogos aqui como o domínio interno aqui de alguns times sobre os outros times brasileiros está grande, né? O Flamengo, gente, a gente não pode ver com olhos de vira-lata, com olhos de coitadinhos. O Flamengo, todos os jogadores quase são de seleção. Isso não é a realidade da maioria dos clubes brasileiros. Então o Flamengo, o Palmeiras e de certa forma o Botafogo um pouco menos vão se distanciando dos demais times aqui do Brasil justamente porque tem um poderio financeiro maior. Curte esse vídeo, valeu!